Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam se cuidando, respeitando a quarentena, tá? Não fiquem na rua para evitar, né, aglomeração, evitar contato com outras pessoas que podem, sem querer, né, te passar o vírus, tá bom? Então agora, né, a partir dessa publicação, nós vamos iniciar com esse vídeo, né, que vocês estão assistindo, me ouvindo, né, que é um bate-papo sobre o assunto da semana. E para isso eu preciso mostrar para vocês o nosso roteiro de estudos, ele vem com uma leve novidade. Vou fazer a mudança, né, da rotação da câmera. Então veja, nessa rotação, nessa mudança, eu estou mostrando para vocês o nosso arquivo do roteiro de estudos tradicional. Tem o assunto, o capítulo, a página, tem o acréscimo, né, que é um mapa conceitual que eu já vou mostrar para vocês. E no final tem um texto de apoio, onde eu acrescento, né, dois teóricos que o nosso livro não menciona. Então faço a leitura, anotações de resumo e se tiver dúvidas, mandem para mim no Google Sala de Aula. E esse aqui, né, é o nosso mapa conceitual, onde vocês podem imprimir ou acessar virtualmente pelo computador ou celular enquanto assiste a videoaula. Vou voltar a câmera para mim para a gente iniciar o bate-papo. Voltando, né, aqui, vamos falar, né, sobre as bases teóricas do absolutismo. E para isso a gente precisa retomar o que foi o absolutismo, né? Vamos relembrar um pouco, né, sobre o conceito, né, de absolutismo, que seria, né, ou melhor, né, ainda porque é um conceito, é uma forma de governo em que apenas uma pessoa, o rei ou uma rainha, tem o poder para comandar. E o que ele comanda, né? Vamos fazer um paralelo com a realidade política brasileira. Você tem no Brasil o executivo, que é representado pelo presidente da República. Você tem o legislativo, que é aquele que cria leis e fiscaliza o executivo, que é o deputado e o senador. E você tem aquele que fiscaliza, né, de forma jurídica, né, tanto o legislativo, deputado e senador, e o executivo, na figura do presidente, são os juízes e que são chamados de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, essas três esferas de poder, executivo, legislativo e judiciário, né, é representado por apenas uma pessoa no absolutismo, que é o rei ou a rainha. Foi? E para justificar filosoficamente, né, esse modelo de governo, apareceram os teóricos, e destacamos quatro principais teóricos, que é o Maquiavel. O primeiro tópico que a gente destaca do Maquiavel no nosso mapa conceitual é que ele tinha uma visão antropocêntrica, ou seja, o homem como centro, porque antropo quer dizer homem, cêntrica, centro. E por que ele diz isso? Porque ele vai afirmar que o homem é o agente produtor de todas as coisas. No segundo ponto, ele vai observar que a partir dessa importância que o homem tem para a sociedade, há uma preocupação com a Península Itálica, que Maquiavel está produzindo, né, ali na região da Península Itálica. Tá? E ele vai perceber que essa fragmentação que a Península Itálica estava vivendo, essa instabilidade política, era ruim para ela, porque ela poderia sofrer influências externas e até de dominação, né, de estados externos. Então ele defendia a unificação desse estado na figura de um monarca, de um rei absoluto. No terceiro ponto que a gente coloca, ele defendia a separação entre a política e a religião. Para ele, o Estado não poderia sofrer influências de nenhuma religião. No quarto momento, eu vou citar a obra dele, né, que foi escrita em 1513 e publicada em 1532 após a sua morte, onde ele vai construir um manual de como chegar e permanecer no poder. E além disso, ele vai traçar as características de como que você deve estar preparado e os acontecimentos que vão acontecer ao longo, né, dessa preparação e manutenção do poder. E ele também vai definir, né, como padrão, né, de chegada e permanência do poder, dizendo que para cada fim há um meio adequado. Ou seja, né, para que esse monarca proteja e gere, né, a manutenção do Estado em benefício da sociedade, ele pode se utilizar de meios lícitos ou não lícitos em prol, né, da estabilidade e da unificação do Estado. Ou seja, o Estado está em primeiro lugar. Tá bom? Agora, indo para o segundo teórico, nós temos Jean Bodin, onde ele vai defender, né, nos seus estudos sobre a República, que a soberania ela não era compartilhada. Tá? E a única limitação que essa soberania do monarca vai ter é em relação à lei divina, onde ele vai defender, né, essa origem divina da criação desse poder monárquico absoluto, e a lei natural.
Então veja, em contraponto a Maquiavel, né, Bodin já vai defender, né, uma relação da religião com a política. O nosso terceiro teórico, Thomas Hobbes, ele já vai ter uma perspectiva também diferente, onde ele vai falar nos seus escritos no texto O Leviatã, sobre o estado de natureza do homem, onde, ou seja, esse estado de natureza, esse estado mais primitivo, ele é cruel, vingativo, e por isso esse homem, né, que é sem limites e egoísta, precisa de um Estado centralizado, né, de uma sociedade centralizada na figura de um poder, e esse poder tinha que ser absoluto na figura do rei, porque a partir do rei, né, vai acontecer, né, com esse governo absoluto, a proteção e preservação da sociedade, tá? E como que isso vai ser gerido, né? Esse homem que, né, precisa desse Estado centralizado, ele vai passar esse poder, essa liberdade para esse Estado a partir de uma teoria de um contrato. Um pouco parecido com o que a gente tem hoje no Brasil. No Brasil, a gente é regido por um contrato também, que é a Constituição Federal, onde lá está definido como que os nossos governantes, né, vão poder governar a partir de votação popular. Claro que Thomas Hobbes ele não está defendendo votação popular que não existia na época. Essa escolha se dá a partir de dinastias de famílias importantes, tá bom? E veja, ele tem uma célebre frase, né, que ele diz assim, que o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é o inimigo dele mesmo. Então, se ele não está organizado, né, numa sociedade centralizada, na figura de um governo forte, né, bem definido, controlando, né, esse lobo do homem, esse inimigo do próprio homem que é ele mesmo, né, esse homem ele vai ficar sem limite, egoísta e vai gerar o caos. O nosso quarto teórico, já Jacques Rousseau, ele vai voltar para aquela ideia, né, de uma monarquia absolutista segundo a Sagrada Escritura. Ele defende um governo divino, onde o rei é o representante de Deus e ele recebe ordens do próprio Deus, né? Então seria um pecado mortal, né, desobedecer à autoridade real, porque desobedecer à autoridade real significaria desobedecer à escolha de Deus, né, o nosso rei como representante divino. Então, o que vocês precisam fazer, galera? Faça as anotações dessas características, leia um livro, texto de apoio, o mapa conceitual, faça os exercícios do livro. Ao terminar tudo isso, você vai para o roteiro de atividades, que é o formulário do Google, que você vai responder questões de múltipla escolha. Tá? Ao final, você vai clicar em enviar e essa resposta vem automaticamente para mim. Os exercícios do livro você não precisa enviar como resposta no Google Sala de Aula. As dúvidas, ou, né, você fala, professor, eu entendi esse ponto, aquele não, o bate-papo foi bacana, ou não, o bate-papo não foi muito legal, você falou muito rápido, ou devagar demais, né, estava meio monótono, você vai colocar lá no comentário do Google Sala de Aula. Não precisa de nenhuma outra rede social. O Google Sala de Aula é a nossa rede social de ensino, tá bom? Espero que todos tenham entendido e a partir desse vídeo a gente vai começar, né, a falar sobre outros vídeos importantes para a nossa sala, tá bom? Boa semana para todos.